maravilhoso, Deus poderoso, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. O nosso maravilhoso Redentor, o Senhor que tudo vê e tudo pode, Senhor que faz realizar tantas bênçãos e tantos milagres na tua vida e te dá tantos livramentos. Venha comigo para mais um dia, mais uma noite, o Senhor falar conosco aqui, comigo e contigo. A você que está aí ouvindo a palavra de Deus, isso é maravilhoso demais, estarmos sempre atentos ao que Ele tem para nós. E dando continuação aqui ao vídeo anterior, sobre os sofrimentos de Paulo e o moldar de Deus num vaso de barro que somos nós, não é? E temos aqui em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, só que agora é do versículo 11 ao 13. 11 ao 13. E vamos permear aqui, caminhar com esse apóstolo através do Espírito Santo do Senhor, pela palavra dele e verificar que Deus está conosco o tempo todo. Não importa por onde você está passando, pelo deserto, pela bonança, pela amargura, não importa, o Senhor está ali contigo. Aleluia. No versículo 11, então. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Deus maravilhoso, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Somente até aqui. E nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, o Espírito dele que foi deixado aqui para nos orientar, nos guiar, nos fazer passar pelas tribulações, por todas essas coisas aqui que está descrito nos versículos anteriores, aqui de 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, não é? Em que Paulo sofre tremendas tribulações aqui, mas ele sempre falando, perseguidos, porém não desamparados. O Senhor nunca nos desampara, Abatidos, porém não destruídos. Por quê? Deus está sempre ali conosco, sempre nos conduzindo. Aí ele vem falando, porque nós que vivemos somos sempre, ele falou sempre, entregues à morte por causa de Jesus. Sempre estamos expostos à morte todos os dias, tanto física quanto espiritual também, por causa das adversidades que se achegam, das tribulações, das lutas, em que na carta também, que nós já lemos anteriormente, em vídeos anteriores, Paulo chegou a desesperar da própria vida, porque aquela tribulação foi acima das forças dele. Mas o Espírito Santo falando assim conosco, comigo e contigo, eu sempre vou livrar. É por isso que ele fala que nós sempre estamos entregues à morte por causa de quem? De Jesus, por causa da palavra, por causa do Verbo vivo. Então o Senhor é maravilhoso demais. E essa palavra, toda a palavra de Deus, edifica, vivifica a tua alma. Mesmo que você esteja ali quebradinho, o Senhor está moldando, está consertando, está tapando as brechas ali. Ele vai te moldando, vai me moldando o meu coração. E o teu coração também, nós temos que permitir isso. Porque enquanto Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está operando maravilhas na área espiritual. E o que é ligado lá no céu é ligado aqui na terra. E o Senhor está moldando, está consertando, está revitalizando, está vivificando a nossa alma através da palavra
para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sim, em nossa carne mortal. Nós estamos sujeitos a tantas coisas neste mundo, mas o Senhor Jesus deixou aqui o Espírito dele para nos livrar de tudo. Sim, nos livrar e falar através de nós o que devemos falar quando estivermos em frente aos governadores, aos nossos opressores. Então, vai chegar, já está chegando, os sinais já estão aí, de modo que está em nós, que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque ele fala, em nós opera a morte, mas em vós a vida, porque ele está na linha de frente. Ei, você que está aí na linha de frente, proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho. Amém? Você que está aí na linha de frente, suporte todas as provações. Porque é na provação que o Senhor vem e nos forja e nos dá aquele alento. É na provação que você corre para os pés do Senhor, não é verdade? Muito mais ainda, né? Quando na bonança, às vezes até a gente, esqueci. É mesmo, esqueci de orar hoje. Não é assim que acontece? Então, não esqueça, não esqueça. Pois é, então, o Senhor nos prova para nos aprovar como obreiros fiéis à palavra dele. Por isso que Paulo fala isso aqui. A vida opera em vós, mas a morte está em nós, porque estamos na linha de frente. Paulo estava na linha de frente, todos os seus cooperadores estavam na linha de frente. Eles sofreram agruras, sim, sofreram agruras. Quando ele fala lá, quando ele falou lá na primeira Epístola aos Coríntios, se não me engano, sabe, sobre aquela tribulação que ele sofreu na Ásia, não só ele, né? Os colaboradores deles também estavam ali junto, na linha de frente, proclamando o Evangelho. E nós estamos sujeitos a isso. Então você tem que passar pela tribulação, tem que passar pela angústia, tem que passar pela perseguição, tudo com Jesus. Tudo com Jesus. Só com Jesus. E ele continua, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, o justo viverá pela fé. Esse versículo causou uma revolução. Um versículo, aleluia, tanto no Antigo Testamento, esse versículo também está lá no Antigo Testamento, quanto no Novo, ele repetiu. Paulo sempre se reportando ao Antigo Testamento, porque ele era doutor da lei, ele entendia da palavra. Então ele fala, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Aí ele vem e fala, eu criei, por isso é que falei. Você crê, por isso que você fala. Por isso que você está na linha de frente, por isso que eu estou na linha de frente. Todos nós que somos chamados por Cristo, foi Ele que nos escolheu, estamos na linha de frente. Então se posicione, tome a sua posição em nome de Jesus, não importa o que aconteça. Ele continua falando, eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós fomos escolhidos para isso, nós fomos chamados para isso, para proclamar o amor de Deus. O Senhor Jesus, no João 15, ele fala, se vós permanecerdes em mim, e eu permanecer em vós, dareis muitos frutos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e o Pai te concederá. Pedireis o que quiseres. E o Senhor Jesus fala nesse mesmo capítulo 15 de João, ele fala tantas vezes em permaneçam em mim, ouçam o meu conselho, sigam os meus conselhos, vós sereis meus amigos se realmente fizerem o que eu vos mando.
Não foi vós quem me escolheu, mas foi sim eu que vos escolhi para dar o quê? Muitos frutos. Muitos frutos. E essa é a palavra de Deus. Porque aí Paulo continua falando, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. E nos apresentará com Cristo, convosco, junto com Cristo, lá diante daquele tribunal onde prestaremos contas. Meu Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia. E ele continua falando, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne a abundantes ações de graça por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da muita glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Continue na linha de frente, todos nós. O Senhor Jesus falou, fui eu que vos escolhi. Mas para quê? Para quê? Nos escolheu para sofrermos tribulações, Senhor, só isso? Não. Neste mundo tereis aflições, estou repetindo novamente. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo falando. Então preste atenção em nome de Jesus, neste recado maravilhoso. Nós que estamos na linha de frente, vamos passar por tudo isso que está escrito aqui, e mais alguma coisa. Mas o que Deus faz conosco, nos prepara. Assim como ele fez com Ezequiel, com todos os profetas, nos prepara com a palavra, com as ordenanças que ele nos manda fazer. E como ele fez com Ezequiel também, ele colocou a fronte obstinada, a testa de Ezequiel, quer dizer, a frontal, a linha de frente de Ezequiel, que é a face dele com a palavra de Deus, não é? Para tão dura como diamante, para confrontar aquele povo rebelde. E o que nós estamos vivendo hoje? Povo que vai de um lado para o outro, que é como a onda do mar. Vai para um lado, vai ser levado por um vento, para outro vento, ou vento de doutrina, vento de cá, vento de lá, vento de prosperidade, vento de tantas coisas. Então o povo está perdido literalmente. Porque fica ouvindo uma coisa, ouvindo outra, mas tem que se ligar aqui, na palavra de Deus. Eu criei, por isso é que falei. Tem que crer na doutrina, na verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo, porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada podeis fazer, sem Jesus nada podeis fazer. E ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, no mesmo capítulo 15 de João. Nesse capítulo 15 tem tantas palavras falando esse verbo permanecer, permaneçam. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que permanecer em mim dará grandes frutos, mas o que não permanecer será cortado e lançado fora para ser queimado. Então, tudo isso aqui, você junta essas palavras do Senhor Jesus, que através dele tudo foi feito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo vivo. Então passe pelo deserto. Por isso, aí Paulo continua falando, por isso nós não desanimamos. Não desanime, ele continua falando. É pelo contrário, mesmo o nosso homem exterior se sinta assim, corrompido por tantas coisas, assim, danificado por tantas coisas, porque Paulo era muito injuriado naquela igreja, e não só naquela igreja, né? Ele era mal falado, diziam que ele não era
o apóstolo verdadeiro falava que ele era um falso apóstolo, que ele não foi levantado por Deus, uma série de coisas, que as doutrinas de Paulo, mas uma série de coisas. Então ele fala isso aqui, mas, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha a fé desse homem, olha a sua fé, você que está aí na linha de frente, proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue a proclamar. Aí eu vou repetir esse versículo 17 e 18 da mesma epístola, 2 Coríntios capítulo 4. A você que está aí na linha de frente, preste atenção em cada detalhe. Leve sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a sua vida seja manifesta no nosso corpo. Leve sempre, negue-se a si mesmo. Tantas coisas que nós fazemos segundo a nossa vontade. Vamos orar ao Senhor, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Vamos. Essa aí, você que está aí na linha de frente proclamando, ou num canal, ou numa igreja, ou numa congregação, ou na sua comunidade. Você foi convocado para ser um missionário. O que é um missionário, hein? É somente fazer missões em países estranhos? Não! Você tem que fazer primeiro na Judéia, que ali o Senhor Jesus orienta isso, no local onde você está. Se você ainda não proclamou, quer ouçam, quer não ouçam. Aí você vai falar assim: mas eu já proclamei o Evangelho na minha comunidade, mas ninguém quer saber. Mas você proclamou. Você proclamou. Então pronto, tá? O sangue daquelas pessoas já não estão mais em tuas mãos. Ezequiel é um livro lindo a respeito disso. A respeito de responsabilidade sobre o resultado. Não é? Isso pertence ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo. Então vamos lá. Para nós encerrarmos aqui. De novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Presta atenção. O que produz? Produz raiz de amargura? Não. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Versículo 18. Vamos lá. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? As que se veem são o quê? Temporárias. E as que se não veem são eternas. É ao contrário. As coisas que se veem são temporárias. O que você está vendo agora, o que está acontecendo neste mundo mal aí, você está observando. Você não pode parar. São temporárias. São temporárias. Mas as que se não veem, que é a glória de Deus através de Cristo, que é a nossa redenção, o amor que Deus tem por nós, que Ele te livra de todas as maneiras. Siga no seu caminho, siga no seu propósito, que é o propósito de Deus. Qual é o propósito? Mas eu só tenho esse propósito. Não! Teu propósito é levar bênção para o seu próximo, levar a palavra de Deus, quer ouçam ou quer não ouçam. E levar bênçãos, levar uma palavra de ajuda. Uma palavra, tem tantos precisando de uma palavra, só de uma palavra, para consolar o coração. Tem muitas pessoas desesperadas, sem saber para onde correr, porque o mundo é mau. Mas o príncipe desse mundo já está julgado. Já está julgado, príncipe com P minúsculo. E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é que nos guarda e nos livra de todo o mal. Continue a oração aí, no seu cantinho aí onde você está. Você que está aí na linha de frente. Não
Não necessariamente, não tenho cargo. Você tem o cargo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser chamado para essa missão maravilhosa. Não, meu Senhor, misericórdia, Senhor. O Senhor tem misericórdia de todos nós. Que Ele nos abençoe e nos guarde sempre, sempre no livre de todo mal. Continue aí na palavra de Deus. A você que está aí, cumprindo essa missão maravilhosa, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, no seu cantinho lá no trabalho. Amém? Somente pelas atitudes você já dá testemunho. Amém? Que Deus nos livre de todo mal. E tenha um sono tranquilo e maravilhoso durante todas as noites. Amém? Obrigado, Jesus.